vou falar sobre os personagens do livro O Garimpeiro. Tinha a Lúcia e o Elias, que é o casal protagonista. Tinha o Major, que é o pai de Lúcia e impede o romance dela. E tinha um amigo de Elias, que morre no meio do livro. E tinha a escrava. Falar um pouco sobre o enredo do livro O Garimpeiro, de Bernardo Guimarães. O livro começa com uma descrição da paisagem da fazenda do Major, que é pai de uma das personagens principais do livro, chamada Lúcia. Essa fazenda é bem rica em elementos da natureza, como pássaros e árvores. Logo no começo também é apresentado os personagens principais, que é o Major, suas filhas, a escrava e Elias, que é conhecido como o moço de Uberaba. Elias e Lúcia protagonizam um romance proibido, na qual eles se conheceram na Cavalhada da Cidade, que é um evento bem importante. Desde então, Elias se apaixona por Lúcia e decide que precisa ficar rico, pois o pai não apoia que eles se casem, pelo fato de que Elias era um moço pobre e o Major, pai de Lúcia, era bem apegado a riquezas, então nunca poderia permitir que os dois se casassem. Elias decide que precisa ficar rico, então vai para a casa do seu amigo Simão, e os dois começam a trabalhar no garimpo à procura de ouro. Passam dias à procura do ouro e Elias então pensa que não encontrará nada. Decide ir embora com um homem que não conhecia. Pouco tempo depois, Elias recebe a notícia de que seu amigo Simão tinha falecido e entra em desespero por não saber o que fazer. Então ele conhece um moço rico chamado Leonel, que diz que vai ajudá-lo, mas que acaba enganando. Sem saber, Elias volta para a cidade, achando que estava rico, mas ao chegar, descobre que tinha sido enganado e que Leonel então estava noivo de Lúcia. Na festa de noivado, Elias aparece na casa do Major, mesmo sem ser convidado, e apronta a maior confusão, desmascarando Leonel. O Major descobre então que Leonel era um ladrão, e com isso Leonel vai preso. Nisso, o Major se mudou com a família para um casebre bem pobre e começou a apertar Lúcia para que ela se casasse com outro homem, e que esse homem fosse rico, para tirá-los daquela situação de pobreza. Bom, a minha parte no trabalho é contar o final da parte da Érica, né? Contar o final da história. E como foi dito por ela, Major se muda com a família para um casebre e muito pobre, e ele acaba apertando Lúcia para que ela se case com uma pessoa rica e que tire eles daquela situação de pobreza. E ela acaba mandando um bilhete para Elias, contando a novidade, contando o que o pai queria fazer. Elias, vendo que não pode fazer mais nada pelo amor dos dois, né? Até pensa em renunciar a esse amor. Ele acaba reencontrando um amigo, Simão, que entrega para ele um diamante que ele adquiriu em um garimpo. E Simão tá muito doente, né? Ele estava quase para morrer. Ele dá esses diamantes para Elias. E logo em seguida ele morre. Elias vai até a casa de Lúcia e pede a mão dela em casamento. E o pai dela acha ele uma pessoa muito atrevida, né? De ir até lá pedir a mão dela em casamento, e ele acaba contando pro pai que ficou rico. E o pai acaba aceitando e deixa os dois se casarem. E esse é o fim. Os dois se casam e todo mundo fica bem. E é isso.
biografia de Bernardo Guimarães. Romancista e poeta brasileiro, Bernardo Guimarães nasceu em 1825, no dia 15 de agosto, e viveu até 10 de março de 1884. Natural do estado de Minas Gerais, ele nasceu no município de Ouro Preto e é patrono da cadeira de número 5 na Academia Brasileira de Letras e na cadeira de número 15 da Academia Mineira de Letras. O escritor atuou como juiz, jornalista, professor de latim, de francês, de retórica e de poética. Filho do casal João Joaquim da Silva Guimarães, é Constança Beatriz de Oliveira Guimarães. O escritor mineiro estudou seminário e, aos 22 anos de idade, entrou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou em 1852 e adquiriu a amizade de Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa. A primeira obra publicada com a autoridade de Guimarães foi O Canto da Solidão, escrito poético publicado por ele quando ele ainda estava na faculdade. Após sua formatura, o mineiro se mudou para o município de Catalão, no estado de Goiás, onde atuou de 1832 até 1854. Em 1858, Guimarães foi morar no Rio de Janeiro. Por lá, o poeta atuou como jornalista e crítico literário no jornal Atualidades. Já em 1861, ele retomou para Catalão, município onde reassumiu o cargo de juiz. Entretanto, 5 anos depois, em 1866, ele foi nomeado para Liceu Mineiro de Ouro Preto como professor de retórica e poética. Publicado em 1872, o romance O Seminarista foi considerado a melhor obra de Guimarães. O escritor expressava a crítica do poeta em relação ao celibato religioso. Já o romance mais popular do poeta mineiro foi A Escravizaura, com a publicação em 1872, e que chegou a ganhar versão na televisão, ao qual fez muito sucesso. E inclusive foi distribuída para mais de 150 países no globo. Sua principal obra é, sem dúvidas, Inocência.